Nós tivemos aqui um problema com a transmissão, mas já retornamos. Bom, que bom então. Obrigado, meu irmão. Vamos ler Josué, capítulo 1, verso 8. Não cessas de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar teu caminho e serás bem-sucedido. Josué nos apresenta aqui uma orientação para meditar na lei do Senhor dia e noite. E ao fazê-lo, tendo aguardado em nosso coração, prosperaremos em nosso caminho e seremos bem-sucedidos. Isso, então, nos remete agora à continuidade no livro Hábitos Espirituais, que nós temos utilizado nas nossas meditações aqui, e o que nos fala o autor, começando com uma citação de John Piper, que diz assim: uma vida piedosa é vivida a partir de um coração maravilhado pela graça. Temos que ler a Bíblia para ficarmos fascinados com Deus, com Cristo, com a cruz, com a graça e com o Evangelho. Como Piper coloca bem, esse maravilhar-se com Deus é o que devemos experimentar, em primeiro lugar, quando irmos àquela leitura bíblica, ao estudo da palavra. E ele continua, o autor, dizendo assim: o tipo de aplicação mais importante de se buscar ao encontrar a palavra de Deus é essa admiração. Grave as Escrituras em sua alma. Ore pelo despertar de suas afeições. Traga a Bíblia para o coração. A palavra de Deus, ela deve ser buscada não é um emocionalismo barato, um sentimentalismo barato, mas é essa tentativa de fazê-la provocar em você a afeição por Deus. Você deve se maravilhar pela graça de Deus, pelo poder de Deus, a grandeza de Deus. E ele continua e diz assim: meditar nas palavras de Deus molda a nossa alma. A meditação, como nós já vimos anteriormente, é esse exercício de colocar a Bíblia no coração, ponderar sobre ela, pensar demoradamente, aplicá-la a si mesmo. Mas tome cuidado para não deixar que o anseio por ações específicas desvie o foco de nossas devocionais da admiração e da busca por ter alma feliz no Senhor. Então, apesar de haver essa orientação para que você busque essas afeições, isso não deve ser a sua preocupação primeira. Simplesmente admire-se por Deus. Simplesmente permita que a sua alma tenha felicidade no próprio Senhor. Ele continua nos instruindo sobre isso e diz assim: aproxime-se das Escrituras para ver e sentir uma abordagem drasticamente diferente do que aproximar-se dela para simplesmente fazer. A Bíblia é gloriosamente para nós, mas não é principalmente sobre nós. Chegamos mais profundamente por causa de quem veremos, não pelo que devemos fazer. Então, o objetivo é ver Cristo, o objetivo é buscar a glória de Deus. Quando a leitura bíblica visa primeiro a admiração, a meditação e a adoração, ela atua primeiro em nossos corações e muda a nossa pessoa. Isso nos prepara para a aplicação, e a aplicação das palavras de Deus em nosso coração nos prepara para a bênção de Deus em nossa alma. Quando trazemos as palavras de Deus ao nosso coração e depois as aplicamos em nossa vida por meio de um coração maravilhado e transformado, essa é o grande meio pelo qual a graça é aplicada a nós. Ela abençoa verdadeiramente a nossa vida. A palavra se torna em ação. Portanto, meus irmãos e irmãs, o que nós estamos buscando na meditação, na aplicação da palavra ao nosso coração, é esse maravilhar-se com o ser de Deus, com a obra de Deus, com a grandeza de Deus. Ter esse sentimento em seu coração de quão grandioso é o Senhor.
É isso que nos ensina, é isso que nos molda, é isso que traz a admiração. Nós precisamos e devemos, em primeiro lugar, olhar para as grandezas de Deus. Uma boa instrução para você que deseja experimentar isso é ler os Salmos e observar neles os atributos de Deus. Pense sobre aqueles atributos, conheça-os e você verá a grandeza de Deus e se tornará maravilhado por quem Ele é. Vamos orar? Senhor, obrigado pela majestade de Deus, pela sua grandeza e beleza. O Senhor tem se manifesto a nós com todo o seu poder. E isso nos deixa maravilhados. Ajuda-nos a ver, ajuda-nos a perceber e ajuda-nos a experimentar a tua grandeza e majestade, para nos admirarmos em tua santa lei, pois ela nos revela quem tu és. Sustenta-nos a nossa caminhada cristã e dirige-nos com a sua boa mão. É o que nós rogamos em nome de Cristo. Amém. Bom, se você tem algum pedido de oração, se você tem alguma ação de graças para apresentar a Deus, você pode nos enviar aqui no chat. Vamos estar orando por você, vamos estar apresentando ao Senhor, intercedendo por você, pela sua família, pela sua causa, orando e colocando diante do Senhor. Nós também encaminhamos esses pedidos ao nosso Ministério de Oração, para que todos possam estar orando e intercedendo por eles. Eu queria colocar em primeiro lugar os grupos pequenos da nossa igreja. Estão se reunindo, tem sido um momento de bênção, edificação e edificação para aqueles que participam e evangelização. Então oremos, cada família que recebe, cada lar, pelos participantes, os responsáveis pela aplicação dos estudos, que Deus abençoe e nos conduza nesse tempo, edificando-nos como igreja. Orarmos também pelas programações da igreja, as programações dos ministérios, das sociedades, os cultos dominicais, a escola dominical, cada momento seja um momento de bênção, seja um momento no qual o Senhor nos edifique com a sua palavra e nos conceda graça. Então estejamos orando. Lembrar de orar pelos que estão enfermos também, colocarmos diante do Senhor. Nosso irmão Daniel está pedindo oração pela plena recuperação da nossa irmã Giovana. Ela está passando por um momento de gestação e é sempre um momento no qual nós devemos pedir que Deus conduza. Ela teve aí algumas intercorrências nesse início de gravidez, que Deus esteja ali conduzindo e guardando ela, o bebê e a família dos nossos irmãos. O irmão Agilson pede oração pela saúde da esposa. Então está orando, colocando diante do Senhor. Deus esteja aí abençoando e conduzindo com a sua boa mão. Quero pedir oração também, meus irmãos, pelo nosso presbitério, nosso sínodo, que Deus esteja nos abençoando, fortalecendo tanto o presbitério quanto o sínodo. Nós estamos num momento que ambos estão muito enfraquecidos. Deus esteja aí conduzindo as atividades, os trabalhos do nosso presbitério, do nosso sínodo, nos abençoando. Lembremos de orar também pela sogra, nosso irmão reverendo Neurival. Ela continua internada, Deus esteja ali confortando a família, fortalecendo-os neste momento e conduzindo, concedendo a ela a restauração da sua saúde. Vamos orar, então vamos colocar diante de Deus. Oremos. Senhor, nós rogamos agora pela saúde da esposa do nosso irmão Agilson, que o Senhor a abençoe, restaurando-lhe a saúde, ó Deus, sustentando-a. Pedimos também para a nossa irmã Giovana, que o Senhor dê a ela, ó Deus, plena saúde, esteja ali guardando ela nesse momento de gestação, que a criança gestada, ó Deus, possa crescer e nascer, vindo com saúde, ó Deus, ser com ela, ser com o irmão Daniel, abençoe o Gianluca, ó Deus, esteja sobre a família dos teus filhos. Pedimos e rogamos pela sogra do nosso irmão reverendo Neurival, abençoa, Deus, ele, restaura a saúde dela, abençoa a filha, ó Deus, que tem acompanhado ela no hospital, fortalece nossa irmã Val, ser com as netas, ó Deus, abençoando-as, sustentando-as também. É um momento difícil para a família, ó Pai. Concede-lhe saúde. Nós pedimos, Senhor, nós rogamos. Rogamos, Pai, pelos grupos pequenos que iniciaram seus trabalhos. Cada reunião
edifique, console, conforte, produza comunhão, que haja evangelização em nossos lares, na nossa vizinhança, através dos grupos. Abençoa cada um deles, em suas atividades da igreja, as reuniões, os momentos nos quais nos reunimos como povo do Senhor. Nós pedimos, Pai, rogamos o cuidado de Deus sobre nós. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse foi o nosso tempo de oração. Peço desculpa pelas intercorrências logo no início. Deus abençoe ricamente. Uma ótima tarde.